Olá, damos agora início ao nosso programa de atualização da 13ª edição do curso de Direito Constitucional, da editora Atlas, Grupo GEM, em abril de 2022. Inicialmente, quero fixar com os senhores e senhoras um roteiro de aula, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Eu pretendo hoje dividir a minha explanação em duas partes. Primeira, a legislação, especialmente emendas à Constituição promulgadas no mês de abril do ano de 2022 e, subsequentemente, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Durante esse mês, a mais alta corte do país publicou 4 informativos. De cada um deles, extraí um acordo importante, que tocam ou em teoria da Constituição, ou em teoria do Estado, ou em teoria dos direitos fundamentais, desde a questão sobre a liberdade de expressão até a questão sobre competência, enfim, sobre organização constitucional. Começo então com a abordagem da assertiva A, legislação, as emendas à Constituição promulgadas durante o mês de abril do ano de 2022. E foram 3: a emenda 117, a emenda 118 e a emenda 119. As 3 abordaram facetas diferentes do texto constitucional. É bom lembrar que a emenda 117 de abril de 2022 alterou a Constituição Federal no seu artigo 17, especificamente matéria afeta a partidos políticos. Depois quero voltar um pouco para discutir esse tema com os senhores e senhoras. A emenda constitucional 118 criou na Constituição, deu uma redação nova ao artigo 21, inciso 23, alíneas B e C. Notem, competência da União, competência exclusiva da União, porque indelegável, evidentemente, em matéria administrativa. E a última emenda, 119, também de abril de 2022, acrescentou ao ADCT o artigo 119. É de bom ouvir e relembrar que nosso curso de Direito Constitucional, especificamente capítulo 3, é abordado que a ADCT é elemento formal de aplicabilidade da Constituição. A Constituição possui 5 elementos básicos: elemento orgânico, elemento limitativo, elemento socioteológico, elemento de estabilização constitucional e elemento formal de aplicabilidade. Em nosso texto é dito que elemento formal de aplicabilidade regula a forma de aplicação da Constituição. Sem dúvida qualquer, o ADCT é elemento formal de aplicabilidade da Constituição e há uma discussão em relação ao preâmbulo. Inclusive, no livro, nós ali colocamos teorias da Constituição sobre isso, ora integra o texto, ora não, e qual é a posição que o STF tem acerca disso, o famoso acórdão ADI 2076 do Acre. Mas nesse ponto, quero destacar a primeira emenda à Constituição, 117 de 2022, que acrescenta na norma que a Constituição tem sobre direito partidário, que aliás é uma interface entre o direito constitucional e o direito eleitoral, redação ao artigo 17. Especificamente, essa norma regula a aplicação do fundo partidário e também do fundo especial de financiamento de campanha, divisão de tempo de propaganda em percentual nunca inferior a 30% para candidaturas femininas. Portanto, é importante lembrar que estamos diante de uma norma nova no Brasil sobre ações afirmativas. E nesse ponto, acho importante relembrar o que vem a ser ações afirmativas. Aliás, tema que nosso curso de Direito Constitucional é visto na parte pertinente a direitos fundamentais, como forma de implementação do princípio da igualdade e como forma também de tutela dos direitos fundamentais, como forma vista de tutela institucional dos direitos fundamentais. Relembro aos senhores e senhoras que ações afirmativas são políticas ou programas, públicos ou privados, de concessão de benefícios a grupos sociais, que foram ou que são vítima de alguma discriminação. Repare o conceito dado: políticas ou programas. Nem sempre algo tão amplo ao ponto de ser política. Pode ser algo mais restrito, ao ponto de ser programa. Público ou privado. Nem sempre a política ou programa é pública. Pode ser um programa privado. Nós temos hoje no Brasil empresas privadas que realizam ações afirmativas de concessão de benefícios a grupos sociais que foram ou que são vítima de alguma discriminação. É de bom ouvir também relembrar que violação do princípio da igualdade ocorre por discriminação ou por privilégio. Depende se a situação importa em vantagem, privilégio ou desvantagem, discriminação. Então, discriminação quer dizer violação do princípio da igualdade que importa ao destinatário dela em situação de desvantagem. Repara que esses grupos foram ou são vítima de alguma discriminação, porque em filosofia do direito há uma discussão sobre o fundamento filosófico das ações afirmativas. Ora, justiça compensatória, ora, justiça distributiva. Quem afirma que é uma compensação foram
foram discriminados e hoje a compensação por conta disso. Quem afirma que há discriminação são discriminados e hoje redistribui-se riqueza por conta disso. Por isso o verbo ser é flexionado ora no passado, ora no presente, para que se indique justamente uma controvérsia doutrinária que existe entre justiça compensatória, foram, ou distributiva, são. Fato é que ações afirmativas dão ensejo a duas grandes questões, meios e fins. Repare que aqui o meio é sistema de cota. Sistema de cota fixa um percentual e destina certa vaga àquele percentual. Agora, é bom lembrar que nem sempre o meio é sistema de cota. Em nível comparado hoje, é muito utilizado o sistema de pontuação, que não se vale, repare, de um valor relativo, percentual, e sim de valor absoluto, bonificação, que somado a um desempenho mínimo pode dar ensejo ou não àquela vaga. Então aqui é importante lembrar que estamos diante do meio do sistema de cotas, mas é possível encontrarmos em direito comparado outros meios possíveis, especialmente sistema de bonificação ou de pontuação. Também é importante lembrar que o fim aqui é o acesso a mandatos seletivos, através das eleições diretas, mas nem sempre também o fim pode ser esse. Nós temos hoje, também em nível comparado, inclusive no Brasil, outros fins possíveis. Um fim muito utilizado pode ser o acesso ao ensino superior. Outro fim muito também verificado pode ser obtenção de emprego. E aqui não falo em emprego estricto sensu, mas ocupação profissional, emprego, função, tarefa, cargo, etc. E também é verificado uma situação de comunicação social, ou seja, delegação de canais de televisão e rádio, conforme uma ação afirmativa também que pode ser implementada. Portanto, é importante lembrar que aqui nós estamos diante de uma situação de sistema de cotas para acesso a mandatos seletivos. Agora, nem sempre o meio é a cota, nem sempre o fim é acesso ao mandato eletivo. Podemos ter outros meios, por exemplo, a bonificação, podemos ter outros fins, por exemplo, o acesso ao ensino superior, a obtenção de tarefa profissional e até dispêndio de recursos públicos destinados à delegação de comunicação social. Fato é que aqui nós temos um caso de ação afirmativa interessante, vinculada tanto ao direito constitucional como também ao direito eleitoral. No tocante à jurisprudência coletada do Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2022, eu destaco 4 informativos que o STF publicou nesse intervalo de tempo: 1048, 1049, 1050 e 1051. Em relação a cada um deles, destaco um acordo. Em relação ao informativo 1048, destacaria a DPF 607 do DF, sobre abuso de poder. Em relação ao informativo 1049, destacaria o inquérito questão de ordem 4342 do Paraná, sobre mandatos cruzados. Em relação ao informativo 1050, destacaria a ação direta de inconstitucionalidade 2446, também do DF, sobre norma anti-elisão. Em relação ao informativo 1051, destacaria a ação penal 1044 DF, sobre liberdade de expressão. Vamos então aos acordos principais do Supremo Tribunal Federal durante o ano de abril de 2022, para que nós possamos abordá-lo brevemente. Primeiro, em relação ao informativo 1048, destaquei a DPF 607 DF. A questão envolve o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Especificamente, envolve o Decreto Federal 9813/19. Aqui faz o acordo menção a abuso de poder regulamentar. Repare, uma forma nova de abuso de poder, especificamente abuso de poder regulamentar. É importante lembrarmos o que vem a ser abuso de poder e o que é especificamente poder regulamentar. Primeiro, há uma distinção feita no Brasil entre abuso de poder, desvio de poder e excesso de poder, que se vincula especificamente a ato regulamentar, a ato ou fato administrativo. Em regra, abuso de poder é um gênero. Ele compreende duas espécies: o desvio de poder e o excesso de poder. Aqui especificamente seria um caso de desvio de poder, mas é possível encontrarmos outras situações de excesso de poder. Qual é a distinção entre abuso, excesso e desvio? Há uma diferenciação entre ato administrativo e fato administrativo, porque repara, a matéria aqui ela é administrativa, poder regulamentar, atos administrativos normativos, de regulamentação da fiel execução de leis e de atos normativos. Na verdade, reparem que ato administrativo é a manifestação do exercício da função administrativa, sob o regime de direito público, objetiva a aquisição, conservação, transformação, transmissão ou extinção de algum direito subjetivo. Fato é que ato administrativo é a própria manifestação da função administrativa. Fato administrativo ou ato de administração, em regra, é uma atividade material que concretiza esse ato administrativo. Então, por exemplo, digamos que haja um decreto expropriatório.
Decreto expropriatório é um ato administrativo que inaugura um procedimento administrativo chamado desapropriação. Digamos que depois haja emissão na posse no bem expropriado. Emissão na posse no bem expropriado não é em si um ato administrativo, é uma atividade material que dá concretização a esse ato. Então, emissão na posse no bem expropriado é um ato de administração ou um fato administrativo. A partir dessa distinção feita em direito administrativo entre ato administrativo e fato administrativo, há a distinção entre ato como abuso, ato como excesso ou ato como desvio. Reitero o que havia colocado. Abuso de poder é um gênero, e tanto é que nossa Constituição, em várias passagens, fala em abuso de poder ou abuso de autoridade. Esse abuso de poder, ora se revela com formato de desvio de poder, ora se revela com formato de excesso de poder. Em síntese apertada, quando houver desvio de poder, abuso qualitativo em ato administrativo. Repare, eu falo de ato administrativo e abuso na qualidade desse ato. Quando se fala em excesso de poder, abuso quantitativo em fato administrativo. Repare, agora eu falo de fato administrativo e não abuso de qualidade, e sim abuso de quantidade. Volto aos nossos exemplos. Exemplo que eu dei de ato administrativo foi decreto expropriatório, que inaugura um procedimento administrativo chamado desapropriação. Digamos que haja decreto expropriatório por motivo de vingança política. Então, o chefe do Poder Executivo quer vingar-se politicamente de alguém. Então, expropria certo bem daquele proprietário. Repare, aqui há um ato administrativo e abuso qualitativo nesse ato, na qualidade do ato perpetrado. Aqui, abuso sob o formato de desvio de poder. Qual foi o exemplo que eu lhes dei de fato administrativo? Foi emissão na posse no bem expropriado. Digamos que eu tenho um bem irregularmente expropriado, mas na emissão na posse no bem expropriado é excesso no uso de força policial. Repare, aqui, abuso quantitativo, quantidade de força, durante a execução de um fato administrativo, emissão na posse do bem expropriado. Continua a haver abuso de poder, mas não há aqui desvio de poder, seguramente aqui há excesso de poder. Então, quando o STF nos faz alusão a abuso de poder, que seja regulamentar, mas abuso de poder, ele quer se reportar tanto ao desvio como também ao excesso. Nesse caso concreto, me parece ser um caso de desvio, mas seria possível até que ele fizesse alguma alusão a excesso de poder como formas diferentes de abuso de poder. Especificamente nesse caso, a menção abuso de poder regulamentar. E nesse ponto, é matéria que nós tocamos em nosso livro, na parte pertinente a poder executivo, tem que haver uma distinção entre decreto regulamentador ou regulamentar e decreto autônomo. Por quê? Digamos que nós tenhamos a Constituição. A Constituição é regulada por lei, que por sua vez é regulamentada por um decreto. Esse decreto, não há dúvida, ele existe, chama-se decreto regulamentador ou decreto regulamentar. Aliás, o decreto que esse caso concreto alude, ele está previsto em nossa Constituição no artigo 84, inciso 4º, parte final. Nessa disposição, o texto alude a competências presidenciais. No inciso 4º, se menciona que a competência conferida ao chefe do Poder Executivo da União sancionar, promulgar e publicar as leis, expedir decretos para sua fiel execução. Quando se aborda expedir decretos para sua fiel execução, nasce o decreto regulamentador ou decreto regulamentar. Repito, esse caso é sobre esse poder de regulamentação da fiel execução de uma lei. E aqui teria havido abuso desse poder, ao se esvaziar o órgão público, que, repito, é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Especificamente nesse caso, o decreto seria o decreto 9813 do ano 19, que nessa ação direta de controle abstrato principal de constitucionalidade teria sido impugnada e o próprio STF teria invalidado. Agora, é importante lembrar que no Brasil hoje há uma questão alusiva a decreto autônomo, que não é o caso concreto, mas pode servir de pano de fundo do caso para que nós cheguemos a essa questão. Decreto autônomo é o decreto que exerce a função da lei, ou seja, é o decreto que inova a ordem jurídica, até porque a função da lei seria inovar a ordem jurídica. É decreto que busca a fundamentação de validade direta e imediata na Constituição. E uma questão que é ventilada, embora o caso concreto não toque nela, seria a seguinte: esse decreto autônomo no Brasil hoje seria admissível ou não? Seria admissível o decreto autônomo, portanto, com fundamentação direta e imediata na Constituição ou não? Ressalvada hoje a posição que pertence a Marçal Justem Filho, no Paraná, e José dos Santos Carvalho Filho, no Rio de Janeiro, todos os autores que comentam a Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001,
dizem que o Brasil teria criado uma situação de decreto autônomo. Seria a hipótese do artigo 84, inciso 6º. E essa conclusão é amparada em interpretação sistemática, porque, repare, o artigo 84 de nossa Constituição alude em duas ocasiões a decreto, no inciso 4º e no inciso 6º. No inciso 4º, prevê que compete ao presidente expedir decretos para a fiel execução de uma lei. Portanto, vincula o decreto à existência da lei, para a fiel execução dela. Volto a mencionar no artigo 84, inciso 6º, decreto, sem qualquer alusão à lei. Expedir decretos para. Portanto, ele exige de modo autônomo em relação à lei. Daí surge a ideia do decreto autônomo. Também é importante lembrar que nas duas alíneas, A e B, do inciso 6º do artigo 84, há condições impostas. Por exemplo, na linha A, regular funcionamento da administração pública quando não criar aumento de despesa. Então, se criar aumento de despesa, a matéria deve ser disposta por lei. Não criando aumento de despesa, a matéria ali tratada, ou seja, regulação do funcionamento da administração pública, pode estar disposta por decreto. A linha B, extinção de cargos ou funções quando vagos. Quando vagos. Se estiverem providos, não estiverem vagos, a matéria deve ser disposta por lei. Estando vagos, poderá a matéria ser disposta por decreto e seria autônomo. Também é bom lembrar que, com base no artigo 84, parágrafo único, essa matéria é delegável do presidente aos ministros, ao PGR ou ao AGU, que deverá observar limites traçados nas respectivas delegações, que me leva a dizer que no artigo 84 o texto cometeu uma atecnia técnica, até porque é sabido que há uma distinção entre competência exclusiva e competência privativa. Competência exclusiva é indelegável, competência privativa é delegável. Repare que o artigo 84, em seu caput, menciona compete privativamente ao chefe do Poder Executivo da União. Se o texto houvesse sido feito de modo técnico, eu teria que concluir que ali são atribuições presidenciais todas delegáveis, porque seriam privativas. Repare que o parágrafo único revela o contrário. Só 2,5 são privativos. O inciso 6º, que é essa, o inciso 11, e um outro inciso só uma parte. As demais atribuições, em regra, seriam exclusivas, porque indelegáveis. Portanto, o artigo 84 contém uma tecnia técnica ao mencionar atribuições privativas, quando, em realidade, quase todas as atribuições do artigo 84 seriam atribuições exclusivas, porque indelegáveis. O fato é que esse acórdão aborda esvaziamento de órgão de prevenção e combate à tortura, repito, discute a validade do Decreto Federal 981319, reconhece a sua invalidade, mas aborda esse conceito, abuso do poder regulamentar. É um abuso de poder e do poder regulamentar. No informativo 1049, alusão ao inquérito questão de ordem 4342 do Paraná e abordagem dos mandatos cruzados. A questão aqui envolve foro especial por prerrogativa de função, especialmente de parlamentar federal, no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a questão envolve, de certo modo, a discussão sobre a ação penal 937 e a questão de ordem no seu âmbito. Que caso é esse? Primeiro é importante fazer uma separação entre privilégio e prerrogativa. Repare, eu fiz questão de não abordar foro privilegiado. Eu fiz questão de analisar foro especial por prerrogativa de função. E essa separação tem que ser feita. Porque privilégio é pessoal. Se confere a alguém pela pessoa que ela é. Por exemplo, títulos nobiliárquicos, marquês, duque, conde, rei. Na República, privilégio é sempre odioso, até porque nela todos são iguais perante a lei. E o privilégio viola a igualdade no mínimo formal. O que a República admite são prerrogativas, que não são pessoais, são funcionais. Não se confere a alguém pela pessoa que ela é, mas pela função que ela desempenha. A tutela não seria pessoal, e sim funcional. O foro não é privilegiado. Não se pode falar em foro privilegiado. O foro é uma prerrogativa. Tutela-se a função de quem exerce aquela eventual matéria e, por isso, é telada a função, não a pessoa que a desempenha. Portanto, não há foro privilegiado. Há foro especial por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. Essa matéria, nossa Constituição traz nos artigos 53, parágrafo 1º e 102, inciso 1º, a linha B. A última norma aborda que parlamentar federal possui foro especial por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal e a primeira norma menciona que esse foro tem como termo inicial a data da diplomação. Aliás, é importante dizer, não a posse, data em que o deputado ou o senador é diplomado do mandato. Aliás, é um ato solene, um ato jurisdicional típico, praticado por órgão eleitoral que declara o candidato eleito e habilita o candidato e o suplente para desempenho desse mandato eletivo. O fato é que, ao julgar a ação penal 937, questão de ordem, aliás, acórdão proveniente do Estado do Rio de Janeiro, o STF fixou 2 critérios para que esse foro especial no STF existisse. Primeiro, que houvesse crime no mandato.
lê-se crime posterior à posse. E segundo, que houvesse crime em razão do mandato. Em outras palavras, crime que não fosse estranho às atribuições do cargo, crime que guardasse conexão com atribuições inerentes ao mandato eletivo até então desempenhado. Não bastaria, então, ao parlamentar federal desempenhar mandato eletivo e, durante esse mandato, ostentar foro especial por prerrogativa de função. Deveria, de fato, existir um crime praticado em tese após a posse que guardasse correlação com as atribuições próprias do cargo. Isso gerou duas consequências. Primeira, todos os crimes praticados antes da posse perderam o foro especial que tinham. E segundo, alguns crimes praticados após a posse mantiveram o foro especial, outros não. Passou a haver uma aferição sobre qual seria a tipificação dada àquela conduta. Se o crime fosse conexo com as atribuições do cargo, o STF manteria a sua competência. Caso contrário, se o crime fosse estranho às atribuições inerentes ao cargo, competiria ao STF declinar de sua competência a um juízo ou, se fosse o caso, um tribunal, para que assim continuasse a processar e julgar aquela questão. Esse acórdão complementa essa jurisprudência. Tanto é que no acórdão citado, o STF faz questão de dizer que, satisfeitas as condições previstas no acórdão tomado na questão de ordem na ação penal 937. Então aqui se pressupõe que haja um crime praticado no mandato e que haja um crime praticado em razão do mandato. No entanto, aqui se discute a questão dos mandatos cruzados. Qual seria essa questão? O parlamentar agora está em casa legislativa diversa, mas continua a exercer mandato eletivo, ou seja, não houve nenhuma interrupção em relação ao desempenho de poder político, não há solução de continuidade. Então, o que esse acordo menciona é o seguinte: satisfeitas as condições previstas no acordo tomado na questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, portanto, crime no mandato e crime em razão do mandato, o foro especial por prerrogativa de função ou a prerrogativa de foro, na visão do Supremo Tribunal Federal, se estende também ao mandato cruzado, ou seja, ao outro mandato, no qual, sem solução de continuidade, sem interrupção do desempenho do poder político, o parlamentar federal se encontra em outra casa legislativa. O que não pode haver é interrupção desse desempenho do poder político. O que não pode haver, portanto, é solução de continuidade. Mas diz o Supremo Tribunal Federal, satisfeitas aquelas condições, pouco importa se a casa na qual ele se encontra é a mesma ou é outra. Ou seja, ao mandato direto e ao mandato cruzado. Se estende o foro especial por prerrogativa de função ao mandato cruzado, satisfeitas as condições previstas no precedente até então citado. Se não houver solução de continuidade, se não houver interrupção, essa prerrogativa se estende à nova Casa Legislativa, da qual faça parte o parlamentar federal. Basicamente, esse entendimento do STF, no caso concreto, que acabo de lhes trazer. No informativo 1050, acho interessante a menção ação direta de inconstitucionalidade 2446-DF. E a questão aqui envolve basicamente o Código Tributário Nacional. Especificamente no artigo 116, parágrafo único, incluído na forma da Lei Complementar 104 de 2001. E aqui, para ser bem sincero, não preocupa uma questão principal, até porque nesse caso concreto, repare, nós tínhamos uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma era constitucional, portanto validou a norma até então impugnada. A questão aqui me parece interessante, tem a ver com recepção. Porque, repare, o CTN é uma lei ordinária, anterior à Constituição. E a alteração se deu por lei complementar, posterior à Constituição. Então aqui quero aproveitar o caso para que nós possamos discutir algo relacionado à recepção. O que explica por que uma lei ordinária, pré-constitucional, pode ser modificada por uma lei complementar pós-constitucional. E isso o próprio STF declara como constitucional, declara como válido. Não tem impugnado essa modificação que de fato não é inconstitucional. Durante nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição, editora Atlas, Grupo GEM, se fala que recepção quer dizer ingresso na nova ordem jurídica de normas legais anteriores e com ela compatíveis. Ou seja, a recepção pode ser um efeito do exercício do poder constituinte originário sobre a legislação anterior. O poder constituinte originário é inicial, mas não desconsidera a legislação anterior a ele. Portanto, a questão tem a ver com o efeito do exercício do poder constituinte originário sobre legislação que lhe é anterior. A pergunta é: que tipo de efeito é esse? O que acontece com as leis pré-constitucionais? Resposta pode ser essa. Pode ser que haja recepção, ingresso na nova ordem jurídica, até porque receber quer dizer ingressar, de normas legais anteriores, até porque aqui eu discuto legislação pré-constitucional, com ela compatíveis. A grande questão é saber se existe ou não compatibilidade.
Até porque, se não houver recepção, levando-se em conta a atual posição do Supremo Tribunal Federal, haveria revogação, haveria cessação da vigência da norma não recepcionada. Fato seria o seguinte: que tipo de compatibilidade é essa? É a compatibilidade formal. Então, continente da norma legal antiga tem que ser compatível com a nova Constituição. É a compatibilidade material. Então, conteúdo da norma legal antiga tem que ser compatível com a nova Constituição. Ou seria a compatibilidade material e formal. Continente e conteúdo da norma legal anterior tem que ser compatível com a nova Constituição. Quero só relembrar que, para efeito de controle de constitucionalidade, são impostas as duas compatibilidades. Tanto é que sabemos nós, pode ser que nós tenhamos uma norma formalmente inconstitucional, uma norma materialmente inconstitucional. A resposta seria a seguinte: para efeito de recepção, só se exige compatibilidade material, não se exige compatibilidade formal. Só se exige que o conteúdo da norma legal anterior venha a ser compatível com a nova Constituição, mesmo que exista uma incompatibilidade formal. Se houver essa situação, e aqui aconteceu, de uma compatibilidade material associada a uma incompatibilidade formal, a norma está recepcionada com a forma que a nova Constituição lhe deu. Isso aconteceu nesse caso concreto. Foi uma situação na qual se manifestou uma compatibilidade material, mas pode ter se manifestado uma incompatibilidade formal. A norma sofreu, portanto, recepção com o status que a nova Constituição possa lhe ter atribuído. Um exemplo, além desse, pode ser o Código Penal. O Código Penal é um decreto-lei, espécie normativa que essa Constituição sequer menciona. Naquilo que era compatível materialmente com essa Constituição, foi recepcionado como lei ordinária, até porque a Constituição pressupõe que normas que combinem sanções e tipifiquem condutas têm o formato de lei ordinária. Tanto é que o Código Penal hoje é modificado por lei ordinária. Chegamos ao caso do Código Tributário Nacional. Repare, é uma lei ordinária. E, no caso, a nossa Constituição, no artigo 148, exige que normas gerais sobre tributação tenham o formato de lei complementar. Naquilo que ele foi materialmente compatível com a Constituição, ele foi recepcionado com status de lei complementar. Por isso que a alteração dele hoje é feita por lei complementar. Por isso que aqui essa alteração se deu por esse formato, o STF validou essa modificação, porque é a forma adequada através da qual poderia haver a alteração do texto de uma norma que na sua origem era uma lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar. Bom, então nós falemos algo acerca disso. Também é bom lembrar, em nosso livro nós afirmamos essa possibilidade, que sendo a norma recepcionada, pode ser que ela passe pelo processo de filtragem condicional. Que é filtragem condicional? É a passagem da norma já recepcionada pelo filtro de valores, que a nova Constituição simboliza, o que garantirá a ela uma releitura. Repare, a recepção quer dizer que a norma continua em vigor. Agora, a filtragem quer dizer que talvez ela sofra uma releitura, passe por filtros de valores que a nova Constituição simboliza e adquira um novo sentido, um novo alcance, um novo conteúdo. Essa norma foi recepcionada, ela está em vigor, com formato de lei complementar. A alteração dela hoje deve ser feita por lei complementar. Agora, pode ser que tenha havido aqui uma filtragem, pode ser que aqui tenha havido uma releitura, ou seja, um novo sentido, um novo alcance, um novo conteúdo, uma reinterpretação à luz dos novos valores que tem a Constituição. Portanto, um seria a causa, outro poderia ser o efeito. A causa é a recepção, o efeito pode ser a filtragem condicional. E o último acordo importante do mês de abril me parece tomado no informativo 1051. Falo da ação penal 1044-DF, tendo a ver com liberdade de expressão. Essa questão discute imunidade parlamentar, especificamente imunidade parlamentar material ou substancial. Essa matéria nossa Constituição traz no artigo 53, especificamente no seu caput, que menciona que deputados e senadores são invioláveis por opinião, palavra e voto. Aqui devo lembrar que a chamada imunidade parlamentar material originalmente era só penal. E pela emenda constitucional número 35 de 2001, acolhendo posição que o STF já tinha, passou a ser também civil. E havia discussão à época que seria a seguinte: não havia discussão que a imunidade parlamentar material importaria na exclusão da responsabilização penal. Mas começou a haver discussão se poderia também importar na exclusão da responsabilização civil. Então, por exemplo, um deputado ou um senador subia à sua tribuna e de lá caluniava alguém, injuriava alguém. A pergunta era: haveria configuração de crime contra a honra? Seguramente não. Ora, poderia haver a configuração de dano patrimonial e ou moral? O STF já tinha posicionamentos no qual a imunidade parlamentar material não seria só penal, mas seria também civil. Não só excluiria a responsabilização penal, como também excluiria a responsabilização civil.
E a oposição tinha o seguinte argumento: a imunidade existe para garantir liberdade ao desempenho da função parlamentar. Ficar submetido ao parlamentar federal à possibilidade de responder por dano pode tolher de modo devido essa liberdade. Então, se na verdade essa imunidade parlamentar material garante uma exclusão da responsabilização mais intensa, não tem por que não garantir a exclusão da responsabilização menos intensa, que seria a civil em comparação com a penal. O STF já pensava assim. A emenda que fez trouxe para o texto essa orientação. Tanto é que o texto hoje do artigo 5.3 caput diz: são invioláveis civil e penalmente deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Tanto é que no passado falávamos imunidade parlamentar material ou penal. Hoje falamos imunidade parlamentar material ou substancial, porque ela não é somente penal, é também civil. Aqui a questão envolve matéria penal. E prevê a Constituição que deputados ou senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos. Ou seja, a imunidade parlamentar material ou substancial importa na inviolabilidade dos membros do Congresso Nacional por suas opiniões, palavras e votos. Isso quer dizer que não há configuração de nenhuma infração penal. Em outras palavras, não há instauração de inquérito nem de ação. Se deputado ou senador é inviolável, não pode haver, no desempenho das suas atribuições, é bom que se diga isso, esse caso enfrenta essa questão, configuração de infração penal. Não havendo a configuração de infração penal, não há, na verdade, nem inquérito e nem posteriormente ação, até porque não há o que se perseguir, porque não há justamente infração penal. Aqui nós temos duas questões que nosso curso enfrenta. Primeira, natureza jurídica dessa imunidade parlamentar material. Falou-se que não há infração penal. Não há infração penal por quê? Porque o fato não é típico, porque o fato não é ilícito, porque o autor não seria culpável. A posição dominante hoje do país, por exemplo, Carlos Aires Brito, ministro do STF, e a própria posição do STF entende que, na verdade, a imunidade parlamentar material é uma causa de exclusão da tipicidade, a exclusão da subsunção do tipo penal incriminador ao caso concreto. O fato nem típico seria. Nem se aborda se o fato é ilícito ou se o autor seria culpável. Na verdade, não seria o fato típico. Agora, é bom lembrar a posição minoritária que o livro retrata, que pertence, por exemplo, a Damaso de Jesus, que sustenta que aqui haveria uma causa de exclusão da punibilidade. Ou seja, haveria crime, que não haveria seria a aplicação de pena. A princípio, haveria um fato típico, ilícito e seu autor culpável, a não ser que outro fator qualquer excluísse a tipicidade, a ilicitude ou do autor a sua culpabilidade. Mas não haveria a aplicação de pena correspondente, o que gera uma consequência dramática relacionada à reincidência. Porque aqui, se nós entendermos que há uma causa de exclusão da tipicidade, que é a posição dominante e a posição que o próprio STF tem, se amanhã esse autor praticar alguma infração penal, ele é primário. Agora, se nós entendemos que aqui não há aplicação de pena, se amanhã voltar a delinquir, ele é reincidente. Porque teria havido infração penal anteriormente, malgrado não houvesse aplicação de pena correspondente. Então, há essa questão que o livro aborda. O caso concreto especificamente aborda o que o STF chama de nexo funcional, ou com base em acordos mais recentes, conteúdo político do ato. O que é isso? Nexo funcional. Repare, a Constituição fala opinião, palavra e voto. Não se exige, então, que o ato venha a ser praticado no desempenho das suas atribuições, mas que, pelo menos, a pretexto desse desempenho, o ato venha a ser perpetrado. O próprio STF costuma fazer uma separação entre atos praticados in officium e atos praticados propter officium. In officium, na função, propter officium, em razão da função, a pretexto de então desempenhá-la. E essa distinção pode ser feita porque o texto da Constituição aborda opinião, palavra e voto. Voto, de modo obrigatório, se colhe dentro da casa e no desempenho de função. Há uma atuação em ofício. Agora, a opinião e a palavra podem ser colhidas fora da casa e podem guardar correlação com a função. Pode haver a configuração aqui de ato propter officium. O STF tem um caso concreto importante, que é a ação penal 470 de Minas Gerais. E nesse caso, o STF definiu a seguinte posição que até hoje, de certo modo, se mantém. Quando o ato é praticado dentro da casa, qual pertence o deputado ou o senador, há a presunção absoluta que ele atua em ofício. Portanto, está criminalmente protegido. Agora, se o ato é praticado fora da casa, qual pertence o deputado ou o senador, há a presunção relativa que ele atua propter officium. Então, a princípio, está protegido, a não ser que alguém satisfaça o ônus da prova e prove fato em contrário, que elida essa presunção, que o faça responder pelo ato a ele imputado. Repito, se o ato é praticado dentro da casa, qual pertence o deputado ou o senador, há a presunção absoluta que ele atua em ofício, portanto está criminalmente protegido. Agora, se o ato é praticado fora da casa, qual pertence o deputado ou o senador,
há a presunção relativa que ele atua propter officio. Então, a princípio, está criminalmente protegido, a não ser que algum interessado satisfaça o ônus da prova, até porque cabe a ele provar isso, um fato qualquer que exclua essa presunção e faça o parlamentar federal responder criminalmente pelo seu fato. Aqui são importantes dois detalhes que têm a ver com esse caso concreto. Primeiro detalhe: caso a matéria venha a ser ventilada por rede social voluntariamente pelo parlamentar, de tal modo a demonstrar que ele possua controle sobre a publicação que ele próprio realiza, o STF considera como ato praticado fora da casa e aplica a regra da presunção relativa de ato propter officio. Portanto, o faz responder por isso, caso se prove que não há conexão entre o fato e a função, que faltaria esse nexo funcional, faltaria, portanto, o conteúdo político do ato. Foi o caso concreto aqui retratado. Entendeu-se que, na verdade, seria um ato praticado fora da casa, por veiculação em rede social, e que não teria correlação com o mandato, porque seria ato estranho às atribuições próprias do cargo. Era uma discussão sobre o ato em tese antidemocrático, e haveria ali a discussão se, na verdade, o ato praticado faria parte das atribuições inerentes ao cargo ou não, ou se a postura do cargo faria exigir do parlamentar federal ou tipo de conduta. O STF entendeu que, no caso concreto, haveria um ato praticado fora da casa, por veiculação em rede social, estranho às atribuições do cargo, afastou essa imunidade parlamentar material ou substancial e fez o parlamentar responder pelo ato, porque entendeu o configurador de crime. O caso concreto, na verdade, seria esse. Mas é uma questão que envolve a discussão sobre atos praticados em ofício e atos praticados propter officio. E outro detalhe interessante é o seguinte: mesmo que haja a configuração de um ato em ofício ou eventualmente o ato propter officio, e haja eventualmente a possibilidade de exclusão da responsabilização penal, o texto menciona que não há configuração de responsabilização penal, mas pode ser que haja configuração de responsabilização político-administrativa. Devo lembrar aos senhores e senhoras que a responsabilização político-administrativa em regra ocorre por crime de responsabilidade, através de impeachment. Isso acontece em relação ao poder executivo, em relação ao poder judiciário, em relação ao próprio Ministério Público. Agora, em relação ao poder legislativo, o formato muda. Chama-se quebra de decoro parlamentar. Portanto, pode haver a exclusão da configuração de crime, mas pode haver, em tese, a configuração de quebra de decoro parlamentar, qualquer que venha a ser o ato imputado a um parlamentar federal, deputado ou senador. A fundamentação para isso seria o artigo 55, inciso 2º da Constituição e parágrafo 1º. O artigo 55, parágrafo 1º, prevê que pode configurar quebra de decoro parlamentar a percepção de vantagens indevidas, situações previstas em normas regimentais na Câmara ou no Senado, o abuso das prerrogativas asseguradas a deputado ou senador. Em tese, poderia haver aqui a configuração, depende muito do ato imputado, de abuso de prerrogativa dada ao deputado ou senador. O artigo 55, inciso 2, prevê a sanção correspondente, perda de mandato. Além do fato do artigo 55, parágrafo 2º, prevê o rito através do qual a perda do mandato pode ser aplicada. Lá se fala ampla defesa, contraditório, votação aberta, maioria de votos absoluta. Mas fato é que, repito mais uma vez, pode haver a exclusão da responsabilização penal. Agora, pode não haver a exclusão da responsabilização político-administrativa. Em tese, é ventilável a possibilidade, depende da conduta, de configuração de quebra de decoro parlamentar e a possibilidade, em tese, perda do mandato, por votação aberta, contraditório e ampla defesa, inclusive maioria de votos absoluta. Me reporto ao artigo 55, inciso 2º, 55, parágrafo 1º e 55, parágrafo 2º. Em síntese, senhores e senhoras, abordamos então novidades, tanto legislativas como também jurisprudenciais do mês de abril do ano de 2019. Passamos em revista 3 emendas à Constituição, da 117 a 119, ambas de 22, e 4 acordos do Supremo Tribunal Federal, a DPF 607 do DF, inquérito questão de ordem 4342 do Paraná, ADI 2446 também do DF e AP 1044 igualmente do DF, informativos do 1048 ao 1051. Quero despedir-me, antes disso consignando que no próximo mês de maio de 22 traremos outro vídeo para que nós possamos realizar atualizações mensais de nossa 13ª edição do curso de Direito Constitucional, editora Atlas, Grupo GEM. Até nosso próximo encontro, marcado então para o mês de maio de 22, com atualizações tanto de legislação como também de jurisprudência. Muito obrigado, até lá então, valeu.